gata dá à luz e os médicos percebem que não são gatinhos. Uma gata chamada Musca é uma das moradoras felinas mais conhecidas do zoológico da cidade de Vladivostok, na Rússia, onde ela vive cercada por leopardos, tigres, leões e muitos outros animais de grande porte. Essa gatinha ganhou ainda mais espaço nos corações dos cuidadores e visitantes do zoológico com seu charme e sua carinha fofa, desde o fatídico dia em que ela desapareceu e foi encontrada amamentando sua prole. No entanto, quando todos viram as criaturas que estavam grudadas nela, ninguém estava preparado para o que os seus olhos presenciavam. A zeladora do zoológico, Alice, foi quem encontrou Musca quando ela ainda era apenas uma gatinha filhote. A caminho do trabalho, a amante de animais escutou um miado vindo de um arbusto e decidiu ver sobre o que se tratava. A princípio, Alice pensou que fosse uma pilha de terra que estivesse sendo balançada pelo vento. Mas então ela olhou mais de perto e se deparou com uma gatinha pequenina que chorava por socorro. A funcionária do zoológico logo tratou de colocar a pequena gatinha dentro de sua jaqueta e a levou para um lugar seguro. Aquilo era apenas o princípio de uma história surpreendente, e esta não seria a última situação improvável em que Musca se encontraria. A filhote Musca estava em um estado deplorável quando foi levada ao consultório do veterinário do zoológico. Alice explicou que a encontrou tremendo de frio e muito aterrorizada, além dos vários filetes de gelo pendurados em seu pequeno nariz. Para a surpresa de todos, Musca sobreviveu naquela primeira noite, mesmo com fortes indícios de problemas respiratórios causados pelo frio. E assim, dia após dia, ela foi vencendo as expectativas pessimistas. Os veterinários continuaram a observar a condição de Musca nas semanas seguintes e ela continuou a surpreender a todos. Ficou claro que aquela pequena gatinha era uma verdadeira sobrevivente. Eu soube no momento em que pus os olhos em Musca que havia algo de especial nela, disse Alice, toda sorridente, ao se referir à nova mascote do zoológico. O que Alice ainda não sabia era que sua opinião sobre a força de Musca chegaria a níveis ainda mais surpreendentes. À medida que Musca se recuperava dos ferimentos e pneumonia, ela começou a ganhar peso e, naturalmente, ficou muito curiosa sobre o ambiente em que estava vivendo. Isso deixou a equipe do zoológico muito preocupada, pois devido à quantidade enorme de predadores que vivem num local, a gatinha poderia se tornar a qualquer momento o jantar de algo muito maior do que ela, caso entrasse em território proibido. Alice e os cuidadores fizeram de tudo para manter Musca dentro de um lar provisório, mas inevitavelmente a curiosidade natural da gata só crescia e ela decidiu que era hora de explorar, e foi assim que Musca escapou pela primeira vez. Quando os funcionários do zoológico encontraram a cama e os brinquedos abandonados, Alice e seus amigos veterinários tiveram certeza de que ela nunca mais voltaria. Ao se lembrar da situação, a zeladora ficou bastante emocionada. Eu amo aquela gata com todo o meu coração, e quando ela desapareceu, eu senti como se uma parte de mim estivesse morrido, disse a zeladora. Passamos por dias seguidos procurando por ela em todos os lugares e simplesmente não conseguimos encontrá-la em parte alguma do zoológico. A tristeza de Alice realmente foi profunda, tanto que acabou contagiando todos os funcionários do zoológico, que também ficaram bem deprimidos ao pensarem no terrível fim que a gatinha poderia ter encontrado. Depois de encontrarem Musca ainda filhote e fazerem de tudo para salvar sua vida, encontrar seus restos na boca de um tigre ou de um leão seria uma cena de partir o coração. E mesmo que estivessem sempre preparados para o pior, ninguém poderia prever o estado em que Musca seria encontrada por uma segunda vez. Para a surpresa de todos, em uma fria manhã, como se nada tivesse acontecido, Musca simplesmente surgiu na frente do escritório da zeladora e deu uma batidinha na porta para que pudesse entrar. Alice não conseguiu se segurar de alegria e emoção. E então começou a chorar enquanto abraçava a gatinha e a enchia de carinhos. Seu bebê tinha voltado para casa. Apesar disso, mesmo com boa saúde e bem fisicamente, havia algo diferente na gatinha que Alice não sabia explicar o que era. Em breve, eles descobririam o que Musca estava fazendo enquanto esteve fora, e isso faria todos a enxergarem de uma nova maneira. Naquela altura, todos sabiam que Musca era uma gata muito agitada. Além disso, ela era sempre divertida e brincalhona, mas algo havia mudado nela desde o dia em que desapareceu. Ela parecia agora mais preguiçosa e lenta, preferindo ficar deitada e dormindo ao invés de brincar com os tratadores como sempre fazia. Alice começou a ficar desconfiada. O que exatamente Musca estava fazendo quando desapareceu? Ela estava prestes a descobrir e ter um grande susto. O mistério começou a avançar quando Musca desapareceu pela segunda vez.
Nessa ocasião, Alice não ficou tão preocupada quanto antes, uma vez que a gatinha já tinha feito o caminho para casa uma vez e ela poderia fazer isso de novo. Musca era uma gata esperta e já conhecia os perigos do zoológico, e por isso Alice confiava nela. No entanto, quando o tempo ficou ruim e as tempestades começaram, Alice começou a se preocupar novamente com a segurança de Musca, especialmente agora que a gatinha parecia mais lenta e menos esperta. Assim, ela decidiu sair e procurá-la. A zeladora patrulhou o jardim do zoológico por todos os cantos e então escutou um miado fraco vindo de um arbusto, assim como da primeira vez que a encontrou. E Musca não passava de uma filhote. Foi então que Alice caminhou com cuidado e olhou para o mato de onde vinha o som de miado. Quando ela viu que estava à sua frente, a zeladora quase caiu para trás. Alice ficou simplesmente maravilhada com a visão que teve de sua amada Musca que, com um olhar calmo e relaxada, estava amamentando uma verdadeira ninhada. Mas isso não era o mais incrível de tudo, pois Musca não estava simplesmente amamentando uma ninhada de gatinhos, uma vez que entre seus próprios filhotes havia um punhado de ouriços bebês. Isso mesmo, todos os filhotes estavam mamando em Musca, e apesar de seus espinhos, a gatinha parecia muito satisfeita por poder alimentar seus filhos naturais e também os filhos adotivos. Alice acredita que deve ter sido muito desconfortável para Musca fazer aquilo, mas o instinto materno da gatinha estava aflorado e ela simplesmente não podia rejeitar seus novos bebês. Alice contou que nunca tinha visto algo assim em todos os anos em que trabalhou com animais. Então, isso a levou a questionar e investigar como os animais teriam chegado àquele ponto. Depois de se juntar aos veterinários, Alice chegou à conclusão de que os bebês adotivos de Musca haviam perdido a mãe durante a chuva e enquanto ela dava à luz seus próprios gatinhos, os ouriços encontraram a mãe gata, que surpreendentemente optou por adotá-los e criá-los como seus, apesar da diferença óbvia entre as espécies. Eu sabia que ela era especial quando a encontrei naquele mato ainda filhote, sorriu Alice. Eu só não tinha ideia do quão especial ela se tornaria. Assim como o senso de bondade de Alice a fez resgatar Musca quando ela não passava de um animal à beira da morte, o instinto materno fez a gatinha retribuir o ato de bondade com os diversos ouriços que foram salvos graças ao seu amor de mãe. Um verdadeiro exemplo de que a bondade gera bondade, até mesmo na relação entre humanos e animais. O próximo caso é bastante similar. Uma mulher pensou em ter encontrado um gatinho na floresta, porém ficou apavorada ao ver no que ele se transformou. Havia uma velha senhora chamada Dorothy, que vivia completamente solitária, se não fosse por seus 4 gatos que já lhe faziam companhia há muitos anos. Durante uma manhã fria, enquanto ela estava voltando da estação de trem que ligava sua casa à cidade vizinha, onde costumava fazer compras, ela percebeu que alguma coisa se movia no meio do mato à beira dos trilhos do trem, e logo começou a escutar o fraco miado de um gatinho perdido que chorava em busca de ajuda. Em um primeiro momento, Dorothy não teve certeza em que parte do matagal o gatinho estava, pois ele se movimentava o tempo todo e dificultava que ela o encontrasse. Até que, para sua surpresa, ela percebeu que o gatinho andava bem próximo de seu calcanhar, pois ele estava a seguindo o tempo todo. Dorothy não suportou ver o filhotinho sofrendo tanto com a solidão e não pensou 2 vezes antes de pegá-lo no colo e confortá-lo em seus braços. Dorothy olhou ao redor e parou um tempo para escutar se havia outros filhotes e até mesmo uma mamãe gata andando pelos trilhos e matos daquela pacata região, mas tudo o que conseguiu ouvir foi o som do vento e os miados do filhote que estava em suas mãos. Ela não teve outra escolha que não fosse levá-lo para casa, mesmo que ele pudesse ser estranhado por seus outros gatos que já eram mais velhos que o pobre filhote. Assim que entrou pela porta, a primeira coisa que a velha senhora fez foi correr até a cozinha e alimentar o novo hóspede com uma bela tigela de leite. Contudo, mesmo assim, o som melancólico que o gatinho emitia não se interrompia. Ele simplesmente não parava de chorar. Para sua surpresa, seus 4 gatos não estranharam o filhote, que ao vê-los pareceu se sentir mais em casa, e assim, de hóspede acabou virando membro da família. Com o passar do tempo, Dorothy deu ao gatinho o nome de Fanny. Ela se apegou muito a ele, que sempre dava um jeito de subir em seu colo, mesmo ganhando peso e tamanho muito rápido, pois estava bem claro que ele não era da mesma raça dos seus outros pets. Fanny era de alguma raça muito forte e robusta. Mesmo assim, ele não se aproveitaria disso para brigar com os demais, apesar de sempre preferir ficar em seu canto debaixo da mesa, como se o móvel fosse a sua caverna. Em contrapartida, por estar cada vez mais apegado a Dorothy, o gato a seguia por todos os cantos da casa, sempre ronronando e pedindo carinho na cabeça, enquanto arrastava seus pelos nas canelas da velha senhora. Os poucos vizinhos que Dorothy tinha começaram a elogiar muito aquele gato, que era fofo e bonito, especialmente por causa de seu pelo diferenciado e felpudo, além, é claro, de sua coloração diferenciada que chamava muita atenção quando ele resolvia se deitar
deitar na janela. Apesar disso, Dorothy não via diferença entre aquele gato e os outros que sempre foram seus companheiros. Ela era muito grata por eles serem seus amigos de verdade, pois os amigos humanos já tinham partido, e desde que seus únicos parentes vivos a abandonaram e seguiram suas vidas, foram aqueles 4 gatinhos que ficaram ao seu lado. E engana-se quem pensa que os gatinhos também não demonstravam nenhum tipo de gratidão, em especial Fanny, o gato exótico e mais jovem da família. Muita gente gosta de dizer que gatos não possuem sentimentos ou são tão carinhosos quanto os cães, por exemplo. Mas o que aconteceu com Dorothy e esse gato é algo que simplesmente acaba de vez com essa desconfiança e julgamento, mostrando que gatos não são animais indiferentes como dizem por aí. Como vivia sozinha em uma casa de poucos vizinhos, o fato da casa de Dorothy ficar bem à vista das pessoas que passavam pela linha do trem a colocava como alvo fácil para sujeitos com más intenções que diariamente passavam no trem. Naquela época, uma gangue de delinquentes estava ganhando fama na região por fazer pequenos furtos e até mesmo invadirem algumas casas. É claro que eles começaram a observar Dorothy e seus gatos, vigiando a rotina da solitária senhora até terem certeza de que nenhum parente costumava visitá-la. Eles se agruparam no alto de uma colina e ficaram tomando cerveja enquanto esperavam escurecer e os poucos vizinhos apagarem as luzes. Assim que o sol se pôs e o último trem passou, eles viram que Dorothy andava constantemente pela cozinha com as tigelas de seus gatos na mão, e foi aí que decidiram agir. As fechaduras da casa de Dorothy eram velhas e fracas, e por isso não foi nada difícil para os 3 delinquentes arrombarem. Eles entraram em silêncio e esfregaram as mãos quando enxergaram os objetos de valor na sala, além da completa solidão da senhora que facilitava muito o roubo. Só que o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos e deixou os ladrões completamente chocados. Como somente algumas poucas luzes da casa estavam acesas, os ladrões estranharam um barulho que vinha da escada escura que levava ao segundo andar. Tudo começou com apenas um chiado que logo se transformou em um rosnado agressivo, totalmente diferente de qualquer som que eles já haviam escutado. Os ladrões mal tiveram tempo para entender que tipo de bicho era aquele, pois o ataque da fera veio logo em seguida e em alta velocidade. Saído das sombras, sem que qualquer um deles pudesse se antecipar, a criatura desconhecida pulou em um dos ladrões, derrubando-o imediatamente ao chão. Era o mesmo gato exótico que Dorothy tinha resgatado na linha do trem, só que ele havia crescido bastante. O tempo todo ele estava à espreita, mesmo antes dos ladrões invadirem a casa, e como se fosse um cão de guarda, se escondeu em um lugar estratégico apenas para defender sua dona e sua família felina. O gato atacou os ladrões e fez vários cortes profundos em seus braços e pernas. Ele mordia e arranhava, um por um, sem que eles pudessem escapar, tudo graças à sua incrível agilidade natural. Completamente assustados, os ladrões começaram a correr pela casa com gritos de desespero e terror. Naquela altura, Dorothy já tinha ido para seu quarto e se preparava para dormir, só que o som da bagunça no andar de baixo a alertou. Ela desceu as escadas para ver o que estava acontecendo e acabou ficando de frente com o líder dos assaltantes. O homem ameaçou avançar contra Dorothy, só que, novamente das sombras, o gato Fanny bloqueou o caminho e o fez correr novamente. Com tanto barulho e confusão, um dos poucos vizinhos de Dorothy percebeu que algo de errado estava acontecendo e por isso decidiu ligar para a polícia. A polícia, que já vigiava essa gangue há dias, chegou rapidamente ao local e deteve todos os membros que participaram da invasão. Eles então conversaram com Dorothy para tentar entender como uma pacata senhora conseguiu deter 3 bandidos, sendo que ela não tinha cães e sim gatos. Ao mostrar Fanny seu exótico gato, o policial percebeu que aquele animal não era exatamente um gato, pelo menos não um gato normal. Eles entraram em contato com um zoológico especialista em felinos e assim que ele foi à casa de Dorothy e pôs os olhos em Fanny, foi logo explicando que a senhora não tinha um gato normal e muito menos inofensivo. Na verdade, se tratava de um verdadeiro predador que ainda estava em crescimento, mas que poderia ser muito perigoso. O especialista explicou que aquele tipo de gato era selvagem, um tipo que vive nas montanhas da região e que não deveria ser domesticado, uma vez que poderia ser perigoso até mesmo para sua dona. Isso acabou criando um grande mistério em torno de Dorothy e seus gatos, pois ninguém conseguiu entender como o gato selvagem não tinha atacado os outros animais domésticos, já que era um animal extremamente territorial. Dorothy então explicou que desde o dia que encontrou Fanny, ela dedicou todo o carinho e amor do mundo, como se aquele gato fosse seu próprio filho. A lealdade de Fanny para com Dorothy impressionou a todos. A maneira como o gato selvagem controlava seus próprios instintos para conviver com sua dona e os outros gatos era algo que realmente não fazia sentido, mas ele assim fazia e se mostrava feliz.
Esse tipo de gato gosta de liberdade, de ficar solto na natureza e não domesticado em uma casa, explicou o especialista. Além disso, essa espécie não gosta da presença de humanos e também possui uma pelagem com uma gordura e couro extra que dificulta a vida dentro de uma casa, completou. Apesar da recomendação do zoológico para que Dorothy soltasse Fanny no mato e o deixasse viver caçando roedores e animais pequenos, a velha senhora preferiu mantê-lo em casa tomando suas sopas, comendo as rações de seus outros gatos e sendo mimado como sempre foi. Afinal, agora era ela quem devia a vida ao seu fiel amigo felino. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!